São Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Estamos começando o Livre Pensamento. Apresentação de Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cláudio. Olá, amigos. Vamos entrar nos assuntos aí da nossa pesquisa histórica e recuperação da doutrina espírita. Passou bem a semana pós-programa aí que nós começamos a falar dessa questão da adulteração? Passei muito bem, as pessoas se interessando pelo assunto, muitas perguntas. Inclusive, em função disso, nós decidimos fazer hoje um programa, né, um segundo, e colocar os fatos todos na sequência, né, para que as pessoas possam entender bem didaticamente o que ocorreu, né? Exatamente. Você pode participar pelo facebook.com/TV Mundo Maior, deixando aí a sua mensagem e perguntas que nós vamos responder no próximo programa, porque vamos focar hoje muito nessa questão da adulteração e aprofundar mais isto, até para esclarecer uma série de dúvidas que foram levantadas durante esta semana. Também pelo 0800 979 5011, a Marta e a Vera esperam a sua ligação, e pelo WhatsApp 98575 9580, você pode deixar a sua mensagem também. O que eu percebi, Paulo, durante esta semana, em que muitas das pessoas que são adeptas da doutrina espírita, elas entenderam o que está acontecendo e que vem acontecendo desde lá do século XIX a respeito dessa questão da Gênese. Já se fala de obras póstumas, de céu e inferno também, mas a gente está focando mais na Gênese, que temos mais dados físicos, né, que comprovam isto. Mas eu percebo que as lideranças espíritas, tirando agora a USE, que vai fazer um evento mais próximo em março, com a própria Simone, né, autora do livro É Legado de Allan Kardec, mas ainda a grande maioria das lideranças ficam com aquele certo ceticismo, né? E até uma dúvida, não, será que não é, porque só agora? Então acho que o programa de hoje vem aprofundar mais essa questão justamente para eliminar esse tipo de dúvida e as pessoas se conscientizarem que realmente a Gênese foi adulterada e com propósitos aí para linkar com teorias que até hoje existem dentro do movimento espírita e que cientificamente não tem nada a ver. Por onde vamos começar aí sobre... Olha, vamos começar com o impacto que foi esse livro. Quando a Gênese foi lançada em 68, Kardec tinha uma grande esperança com esse livro, a tal ponto que ele escreveu o seguinte: o Espiritismo conquistou os corações ternos com as armas da doçura. Hoje é as inteligências viris que se dirigem. Materialistas, positivistas, vão nele encontrar novos alimentos. Então, isso Kardec está se referindo ao livro A Gênese, que ele tinha uma convicção que trazia informações no campo da ciência que não só iam completar o entendimento da doutrina, como tinham o poder de convencimento até mesmo dos materialistas do seu tempo. Essa foi a visão e a esperança. E aí ele diz o seguinte: aceitai todos os ensinamentos, né, sem exceção, e lhe abris os horizontes que ela supunha intransponíveis. Tal será o efeito da nova obra. Aceitai todos os ensinamentos da ciência. Então Kardec diz, esta obra coloca o espiritismo, né, ao lado da ciência. Sim. Aceita todos os seus ensinamentos e abre horizontes que a própria ciência ainda não tinha uma visão de que seria possível. Tal será o efeito da nova obra. Ele escreve isso em 68, lançando o livro, né? E ainda diz o seguinte: olha só o que talvez seja uma premonição de Kardec. Presta atenção, Cláudio. Vamos lá. Ele termina o texto dele dizendo assim: dará um passo à frente para a unidade a todos os dissidentes. Então ele diz, o que faltava ser informado para unir todos numa só teoria, a Gênese completa. Então ele estava dizendo da importância desse livro.
os detalhes que esse livro vai trazer unifica os espíritas num só entendimento, porque afasta os entendimentos equivocados. Sim. E aí ele diz assim: com exceção, no entanto, daqueles que os são dissidentes por interesse ou amor próprio. Isso aí foi em 1868. Em 68, quando ele lança o livro, ele vai dizer assim: olha, esse livro apara as arestas, resolve as dúvidas, tira as impressões equivocadas, e os dissidentes vão encontrar agora um caminho adequado para compreender a doutrina. Mas se o dissidente tiver com má fé ou interesse, não há explicação que resolva. E ele falou isso em 68. Ele não tinha condições, naquele momento, de saber de que ele estava prestes a deixar esse mundo, porque em 69 Ele ele desencarnou, e também não saberia que 3 anos depois, esta obra que ele considerou fundamental para unificar todos e esclarecer os materialistas, seria adulterada justamente nos pontos que os dissidentes não concordavam. Então, olha que coisa, ele lança um livro que afasta as dúvidas que ele sabia que existiam, que estavam promovendo dissidentes, e fala: os dissidentes que não tiverem interesse e nem tiverem feridos por amor próprio vão ler essa obra e vão ver que eles estão criando uma dissidência sem razão. Né? As coisas estão bem esclarecidas agora com o apoio da ciência. Então, o que a gente pode entender? Esses que agiam por amor próprio e interesse não suportaram, né, a carga de informação esclarecedora da Gênese, e ocorreu então, sabemos hoje, um movimento a partir de 72 para que esse livro não chegasse aos espíritas com o conteúdo que ele estava oferecendo, na proposta de Kardec mesmo. E por que isso ocorreu e como que esses fatos vieram à tona? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, né? Sim, vamos lá. Então foi o seguinte, entre 68, que o livro foi lançado, e 72, é importante que todos saibam disso. Então, por que não ficaram atentos os espíritas, não acompanharam tudo isso que ocorreu? Porque o movimento espírita, ele ficou, poderíamos dizer, abalado entre 68 e 72. Por quê? Primeiro, com a morte de Allan Kardec, em 69. Ficou sem uma liderança. Né? Exatamente. Em seguida, a França ela estava frágil, né, com o imperador Napoleão III, e a França foi derrotada. Foi derrotada e invadida pela Prússia, que depois se tornaria em seguida a Alemanha. Então essa invasão, o cerco de Paris, né, as barricadas, a tomada da cidade, tudo isso ocorreu naquele período. E em seguida nós tivemos também uma revolução civil. Então, a Comuna, né, de Paris, lutando contra o governo provisório ali da República, foi uma coisa sangrenta ocorrida também ali em Paris. Então, nesses momentos terríveis ali, o movimento espírita ficou ali estático, né, diante de acontecimentos tão fortes, né, em seguida um ao outro. Né? A morte de Kardec, a invasão do país, a tomada da capital, e em seguida uma revolução civil que foi uma repressão sangrenta. Tudo isso ali entre o lançamento da Gênese até 72. Então, quando em 3 anos é muito pouco tempo para assimilar a o obra, impacto desses 3 eventos. Isso. E aí o que ocorreu? Em 72, na sua 5ª edição, a Gênese foi alterada. Então veja que Kardec tinha feito 4 edições, só que no próprio ano. As edições que ele lançou eram com ele em vida, antes de toda essa confusão. Então nós tivemos a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª, e essas 4 edições escoaram praticamente em 68. E aí nós tivemos esse ato em 69, 70, 71, por todos esses acontecimentos terríveis. E aí sim seria a retomada do projeto da Gênese, justamente em 72. Em 72, em virtude daquele período conturbado, o que era o administrador, que chamava Delian, ele pede demissão. E quem assume é Lemarie. E quando a Lemarie assume,
ele patrocina o lançamento de uma 5ª edição que não foi alardeada. Se você pega a Revista Espírita da época, você vai ver que ela não foi alardeada em 72, só que ela sai sem data na sua capa e ela sai com os dizeres ampliada, corrigida, né, revista, atribuindo-se a isso a Kardec. Mas isso ocorreu em 72. Mas de uma forma discreta, né, e sem uma referência clara de por que Kardec teria feito essa revisão na 5ª edição. Bom, passaram-se muitos anos e durante esse período que vai de 72 até depois de 80, né, um conflito ocorreu claramente e muitas denúncias foram feitas em virtude da administração que o Lemarie estava fazendo, tanto com a livraria, como quanto a revista espírita, como também a continuidade das publicações da obra de Kardec, Sim. a antiga Sociedade de Paris. É bom deixar claro isto, porque as pessoas ficam perguntando por que ninguém fez nada, nunca se falou nisso. Mas desde a época que o Lemarie assumiu o controle, já tinha gente questionando ele. E as pessoas que questionavam eram as pessoas mais próximas de Kardec, a sua própria esposa, né? E a Amélie Baudet. Também uma médium muito amiga da família, vamos dizer assim, aquela que dava os braços a Amélie depois da morte de Kardec. Sabe aquela amiga íntima, Sim, que acompanha, convive, mas ao mesmo tempo ela era muito ativa. Além de médium, ela escrevia, ela pesquisava, era uma pessoa extremamente atuante, a Berthe Fropo. E também nós tínhamos, e já todos que estudam o Espiritismo conhecem, Leon Denis, Gabriel Delany e o Henri Sauce, que é inclusive quem fez a biografia de Kardec. Todos esses e muitos, muitos outros, né, o casal Rosen, todos eles estavam unidos contra um desvio absurdo que estava ocorrendo no legado de Kardec. Esse desvio incluía palestras sendo feitas onde o assunto espiritismo não existia, a intromissão de misticismo, né? Então, o Lemarie passou a divulgar na própria revista e na própria sede teosofia, que não tem nada a ver com o espiritismo. Né? É uma linha de pensamento mística associada tomando como referência, né, muitas coisas do Oriente, mas com uma leitura, vamos dizer assim, moderna, feita por Blavatsky, que inclusive não acreditava na mediunidade. E até eles combatem em certo momento o espiritismo. Combatem porque as teses espíritas não batem com as teses que eles defendem. Agora, a Blavatsky nunca disse que ela era melhor que o espiritismo ou que estava querendo ficar no lugar dele. Ela fazia o trabalho dela. Quem se equivocou foi o Lemarie de trazer a teosofia para dentro da proposta espírita, criando, talvez nos primeiros momentos, esses misticismos misturados à doutrina que até hoje a gente sofre com isso. Então isso ocorreu naqueles anos. E todos esses, Leon Denis e Gabriel Delany, estavam denunciando isso com uma força muito grande, a tal ponto que receberam mensagens de Kardec e orientando para que eles fizessem uma nova sociedade, uma nova revista, e tudo isso foi feito. Então, o Gabriel Delany passou a editar uma revista, um jornal chamado L'Espiritisme, e esse jornal passou a ter as denúncias da Berthe Fropo, as denúncias da aproximação dos rustanguistas à obra de Kardec. Sim. Porque a fortuna deixada por Rustang foi utilizada para que se aproximasse os pensamentos dele do movimento espírita. E Lemarie também foi seduzido por essas ideias. Então foram momentos muito conturbados. Mas, efetivamente, a adulteração da Gênese ela só foi percebida em 1884. Então, o Henri Sauce, apoiado por Gabriel Delany, por Leon Denis, a própria Berthe Fropo, né, ele vai escrever um artigo. Né, é claro que o assunto passou a ser comentado. E ele fez a leitura detalhada da Gênese e ele escreveu um artigo com um nome muito correto, A Infâmia. O artigo começa assim no jornal L'Espiritisme, que já vinha demonstrando muitos desvios, né,
E, agora, isso fazia referência a algo que teria acontecido muitos anos atrás. Aí o Henry Souls, ele vai dizer o seguinte: mais de 260 itens adulterados. Muitos suprimidos, outros acrescentados, e hoje sabemos que é mais do que isso. Porque existem até palavras alteradas, frases. E aí algumas pessoas perguntam, mas isso muda alguma coisa? Muda completamente. Olha só as palavras do Henry Souls no seu artigo, hein? No artigo A Infâmia em Lei e Espiritismo. Todas as partes desse livro sofreram mutilações graves em maior ou menor grau. Mas no capítulo 18, por exemplo, Os Tempos São Chegados, foi o mais maltratado. As modificações que introduziram o tornaram quase irreconhecível. Então, esse foi o impacto da comparação da Gênese original de Kardec com a Gênese adulterada. Muito mais próxima da tese ali de Rustem. Isso, revisada, corrigida e aumentada, mas sem o ano na capa. E aí sim explodiu ali no movimento espírita a controvérsia. Inclusive porque Delane, Leon Denis, Betty Fropo, o Henry Souls, todos eles diziam, olha, a alteração é impossível de ter sido feita por Kardec, porque altera o que ele está propondo. Kardec jamais faria uma alteração que alterasse sua própria proposta. A gente viu ali como Kardec viu a chegada da obra, né? Inclusive para afastar os equívocos que estavam causando dissidências, né? Sim. Isso ele estava muito claro. Porque as pessoas, aquilo que a gente já vem abordando aí em vários programas, né, entendem o espiritismo por um viés teológico, religioso. Com a Gênese, o Kardec falou, vou matar a charada aqui, a questão. Aí eu vou unir todos que... Isso. Porque pelo lado científico vão se provar certas considerações e vão se eliminar outras. Exato. E quando ele fala científico, hoje a gente pensa ciência só como física, química. Né? Ciência, na época dele, também era ciências psicológicas. Então ali, Kardec vai pegar a moral, que estava até um pouco no ar, assim, os fundamentos da moral, e ele, no capítulo Bem e o Mal, ele vai definir a moral espírita associada ao estudo da psicologia do seu tempo. Aí é que ele vai levantar as questões do livre-arbítrio, a questão da inteligência, livre-arbítrio, as emoções, os instintos, toda essa análise. E eu digo uma coisa para você, hein? Esse trecho, esse capítulo do Bem e o Mal é fundamental para a doutrina espírita. E está mutilado também. Tá. Também está com trechos adulterados. Né? A parte que Kardec explica sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus, né? E que corpo ele teria habitado enquanto esteve na Terra, também está adulterado. Exatamente. Palavras que não estão na tradição de Kardec foram colocadas na adulterada. E então outras retiradas. E outras retiradas. Então a coisa é grave, não é tão simples, né? Bom, aí as pessoas podem pensar assim, mas então se teve a denúncia, por que isso não foi à frente? Em seguida, porque o Lemarie, ele detinha ali o controle do conteúdo da Revista Espírita. Então, no ano seguinte, ele vai publicar uma carta do Delian, que era o antigo administrador, que essa carta tem o objetivo, e o artigo ali no qual a carta foi inserida, de dar assim, vamos esclarecer, vamos colocar tudo em pratos limpos, porque essa confusão não faz sentido. E essa explicação é que sustentou o fato de que o movimento espírita, então, posterior, ali já estamos falando em 85, e o Lemarie é que autorizava a tradução, e ele autorizava a tradução só da quinta, Sim. No mundo inteiro, então a tradução acabou sendo feita da versão da quinta, que hoje sabemos adulterada. Então, ele vai trazer a seguinte justificativa, e a carta do Delian diz o seguinte. Vamos fazer o seguinte, você vai ler isso depois do intervalo. A gente volta já falando sobre a adulteração da obra Gênese de Allan Kardec. Até já. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Não
pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Bom dia a todos. Vamos então começar a nossa aula de evangelização, falando sobre os ensinamentos de Jesus. Professora, o que são espíritos? Professor, existe céu e inferno? Professor, o que são fantasmas? Fantasmas são os espíritos. Muita gente tem medo de espírito e fala que eles são fantasmas. Adaptação das obras de Allan Kardec com uma linguagem simples e ilustrada. Esta coleção ajudará no estudo do Espiritismo. Adquira pelo telefone 11 4966 5775. Acesse www.mundomaior.com.br. De volta aqui com o programa Livre Pensamento. O pessoal no intervalo aqui, nós vamos um dia colocar no ar, né? Os altos papos que são discutidos aqui. São muito bons, né, São muito bons. A gente está de volta aqui. Lembrar do Clube Amigos da Boa Nova? Se você ainda não é sócio, ligue agora, conversa lá com a equipe do clube, 0800 12 18 38. E filie-se a esta família que tem como maior objetivo a expansão da mensagem espírita pelos canais de comunicação aqui da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior e Editora Mundo Maior. Então, ligue agora 0800 12 18 38, você já se filia e pode comprar o convite do 16º Encontro Amigos da Boa Nova, já com desconto. 0800 12 18 38, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Paulo, vamos lembrar aqui de um evento também importante que vai ter a respeito deste assunto, que é a USE, né? A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em parceria com o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, a Liga de Pesquisadores do Espiritismo e o site Autores Clássicos Espíritas vão promover um seminário com a pesquisadora Simone Privato. Qual que é o sobrenome? Você sabe definir aqui? Guaidanite, isso? Usa o Privato que fica resolvido. Ela vai estar assistindo, depois ela pode me corrigir aí com tranquilidade. Sobre o livro É Legado de Allan Kardec, a gente tem até a imagem aí do livro da Simone, se o controle mestre pode colocar, tá aí. É Legado de Allan Kardec, é uma edição da Confederação Espiritista da Argentina, e a Simone, a autora deste livro, estará aqui em São Paulo para falar sobre as alterações e adulterações ocorridas nas edições francesas do livro
a Gênese de Allan Kardec. E na oportunidade também será lançado o livro na versão em português e haverá um painel. Dia 4 de março, das 8h30 às 13 horas, na sede da USE, Rua Doutor Gabriel Pisa, 433, aqui em São Paulo. As vagas são limitadas, então há necessidade de inscrição prévia pelo site da USE, usesp.org.br. Eu acredito que nós estamos diante, nesse evento, de um marco na questão histórico, aqui no Brasil, porque nós vamos ter um longo, né, seminário, onde os detalhes todos vão poder ser comentados, né, e a gente pode esclarecer a questão, que é o que é necessário hoje. Esclarecer a questão com os detalhes todos necessários, porque estamos vivendo uma situação histórica, né? Não é uma discussão passageira, e as consequências têm que ser muito amplas, né? Nós temos que restituir a obra de Kardec original. Todas as edições em português, como em qualquer outra língua, têm que voltar a ser publicada a partir do texto original de Kardec, que é da primeira à quarta edição. Então essa é a meta. E para isso a gente tem que esclarecer com muitos detalhes as provas hoje levantadas, que são provas definitivas. Posso afirmar isso. O livro da Simone Privat não é mais do que um livro, é uma documentação, né? É um registro de documentação, que traz, inclusive, a cópia de todos os documentos e registros. Isso é legal. Ou seja, nós estamos lidando com uma prova definitiva, diferente do que ocorreu nos últimos 150 anos. É bom o pessoal saber disso, porque não é uma ideia do Paulo, ou de pesquisadores, ou de gente que é contra o rustanguismo, não é nada disso. O livro mostra ali provas. Isso, são provas que são retiradas de registros oficiais, né, lá da França. O acesso que ela teve foi a documentos oficiais. Então, isso é o que muda com o livro da Privato. Agora, é importante a gente dizer o seguinte. Lá, né, Então, a carta, ela vai alegar... Essa é a alegação que prevaleceu para dizer que foi Kardec quem fez a alteração. Isso que é importante. Ouça bem, você que está acompanhando. Antes mesmo de ter esgotado a primeira tiragem de A Gênese, Kardec autorizou uma nova publicação em 68, que são as quartas, quintas e sexta edições. E esta, a matiz que serviu para as edições publicadas de 69 a 71 em diante. Então, segundo Delian, Kardec teria feito as modificações nas letras soltas da placa provisória diretamente na tipografia. Então, Kardec teria feito a alteração como? Ele escreveu... eu vou tirar isso. Não, segundo essa alegação, quando ele foi programar as edições número 4, 5 e 6, ele já alterou os tipos. Essa é a ideia que foi passada. Então ele pegou lá as letrinhas, tipo por tipo, e alterou. Isso na quarta. Então, ao invés de fazer isso no papel antes. A segunda alegação, essa explicação que foi dada por Delian e ratificada por Lemarie. Então é com isso que o movimento espírita no mundo lidou. Essa explicação que foi utilizada para dizer, olha, então façam da quinta, porque foi Kardec que fez em vida a partir da quarta. Só as 3 primeiras teriam sido as edições originais e depois ele alterou da quarta em diante, mudando os tipos. E o movimento acabou confiando, né? Foi confiando. Aqui no Brasil, em 1882... a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, no Rio de Janeiro, traduziu da 8ª. Então, olha a data, 82. Já era da 8ª. Ou seja, a gente sabe hoje que da 5ª em diante é adulterada. Então, veja, mas isso ficou sem ninguém reclamar? Não. Na Espanha, Colavida, né, que é chamado Kardec espanhol, ele já havia traduzido da edição segunda ali de Kardec. Exatamente a original. E ele defendeu na Espanha que essa edição seria definitiva. Nós encontramos agora, essa informação é inédita. Eu recebi da pesquisa de Antônio Leite, lá de Nova York, um estudioso, amigo aí da doutrina, né? Está lá nos Estados Unidos, estudando, pesquisando e divulgando a doutrina de Kardec. E ele me trouxe uma informação inédita aqui, que em 1883, um escritor e pesquisador da língua inglesa, fez a tradução da Gênese a partir da versão original de Kardec.
Então, nós tivemos também em língua inglesa, em língua espanhola, edições. Em 1883. 83, o Colo à Vida já tinha feito antes a espanhola, só no Brasil que a gente não teve uma edição em português do original de Kardec. O nome do tradutor é Colville. E, curiosamente, na introdução ele diz o seguinte, fiz essa tradução orientado mediunicamente pelo espírito de Allan Kardec e outros que me motivaram a fazer uma tradução fiel ao original. Mas ele não sabia ali que ele estava fazendo uma tradução tão fiel ao ponto de ser do texto original de Kardec, o que não havia ocorrido, né, com as outras traduções que haviam sido feitas. Então, isso é um resgate histórico fundamental. Quer dizer, enquanto estava havendo a deturpação, a adulteração na França, os espíritos já estavam orientando outros médiuns a traduzirem a versão original. Né? Então, a gente vê que há uma aproximação, uma movimentação espiritual, né? Mas ela foi calada, né? Então, ali, Leon Denis, Gabriel Delany, são pessoas de respeito. Bert Fropo, todos ali, Henri Sauce, todos lutando contra essa adulteração. Então, houve uma movimentação de espíritas eminentes e de orientação de espíritos para que o caminho fosse o correto. Né? Mas o poder ali, centrado nas mãos do Lemarie, impediu que isso tivesse consequência. Eu recebi um material de um amigo, Nelson Travnik, que é astrônomo no interior de São Paulo. Ele dirige 2 observatórios em Campinas e Americana, e nos documentos que ele enviou, porque ele foi até a França, onde era o observatório de Flammarion, e num dos documentos está lá que Flammarion, logo que Kardec desencarnou, em 1869, ele era o nome mais cotado para assumir a presidência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele declinou, falando que as pessoas não entenderiam, porque os médiuns eram muito místicos e não estavam ligados à ciência. Então ele acabou rompendo com a sociedade. Agora eu entendo o porquê, dos motivos. Né? A gente precisa recuperar a história porque ela foi contada de uma forma muito equivocada. Né? Então veja, no Brasil, olha só, apenas em 1998 alguém despertou para esse problema. E foi por acaso. Então o Carlos de Brito Embaçaí, ele participava num grupo de debate muito antigo, um bate-papo, né, na internet, e ele estava estudando a Gênese com outras pessoas, cada um nas suas casas, no bate-papo. Cada um segurando a sua Gênese, e ele tinha à mão ali apenas uma edição da Gênese rara do pai dele, que foi um grande pesquisador, o Carlos Embaçaí, e essa edição era original de Kardec. Então, veja, em francês. Então, enquanto as pessoas ali estavam estudando o livro usando as traduções, ele pegou o original, que é o que estava à mão. E aí eles começaram a comentar. E o que ele falava era diferente do que eles liam em português. Aí disseram, você está com um livro errado aí, porque não está batendo. Na verdade, ele estava com o certo. E ele estava com o certo, em verdade, né? Que foi um livro raro, preservado pelo seu pai. E aí, tão integrado com isso, ele fez a tradução. Mas ele imaginou uma grande conspiração, que aqui no Brasil havia sido uma conspiração dos editores, do tradutor, para adulterar. Ele não tinha as informações do que havia ocorrido na França. Né? Mas ele fez uma tradução em português, acha-se na internet, né? Carlos Embaçaí, procura por isso, a Gênese, e ele fez da original de Kardec. Alardeou isso quanto pôde, mas não teve repercussão, mesmo porque a tese que ele defendeu não estava correta. Né? Não foi uma conspiração de tradução aqui no Brasil. Ninguém estava sabendo dos fatos reais. Bom, aí a gente já pode dar um salto para o que ocorreu em 2016. Então nós vimos que teve um grande esforço que ficou esquecido para tentar restituir a verdade. Mas em 2016, em Buenos Aires, na Argentina, o Gustavo Martinez, que não só é o presidente, como também é tradutor das obras de Kardec, ele começou a receber alguns questionamentos, né, de leitores por e-mail, em torno dessa controvérsia e pedindo explicações. A Simone Privato, ela estava em viagem, porque ela está morando em Montevidéu. Ela é brasileira, né? É uma diplomata, casada também com um diplomata, né? Tem a sua família para cuidar, né? Não é uma vida fácil o pesquisador espírita, né? Mas ela estava em viagem na Argentina para divulgar o espiritismo.
E, estando ali, o presidente questionou a ela: você sabe alguma coisa sobre essas questões ligadas à Gênese? E eu faço questão de ler a declaração pessoal dela. Sim. Por se tratar de um tema da mais alta seriedade e importância, decidi investigá-lo com todo o respeito que a doutrina espírita e Allan Kardec merecem. Como não tinha resposta, investiguei. Não parti de nenhuma posição pessoal ou hipótese. A única coisa que eu buscava era a verdade. Ou seja, ela não fez assim uma hipótese preconcebida. Acho que é isso que eu vou encontrar. Ela foi isenta. Conseguimos as provas, inclusive jurídicas, e rebatemos sem dificuldade cada um desses argumentos muito inconsistentes. Eu digo aqui algo que precisa ser relevado, que quando um pesquisador espírita mergulha para encontrar, às vezes, um parágrafo que ele vai escrever, não é fácil. E a Simone Privato ela teve que chegar lá na Biblioteca da França, nos arquivos nacionais, quando abria, até fechar. Passando o dia inteiro virando páginas. Porque você, quando vai buscar uma informação que não existe, ainda relatada, não tem, olha, vá na página tal. Você tem que ler todas. E foi o que ela fez. Leu milhares de páginas. E hoje, então, nós podemos dizer, porque foi a conclusão, e eu leio aqui a conclusão que está no seu livro. Os documentos provam de maneira categórica que a 5ª edição, revista corrigida e aumentada de La Gênesis, foi publicada em 72, mais de 3 anos depois da morte física de Allan Kardec. Portanto, é falsa qualquer alegação a favor de que Allan Kardec seria o autor das modificações existentes na 5ª edição. Então vamos colocar as claras aqui. O Delian teria alegado que Kardec deixou pronto a alteração para a 4ª, 5ª e 6ª. Ou seja, as 3 primeiras seriam publicadas por ele e a 4ª já seria alterada. Nesse momento, em 80 e tanto, não se tinha como vasculhar o passado ali, naquele instante, naquele calor da discussão. Mas então, hoje, vários pesquisadores, mas a Simone Privato trazendo os documentos originais, a gente constata o seguinte: o texto da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª edição são idênticos. E você tem na internet todas essas 4 edições já escaneadas. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Todas essas foram as edições lançadas em 68. Essa é a verdade. Então, o Delian fala, a 4ª já foi alterada por Kardec. É falso, porque nós temos o texto da 4ª. E já teria deixado a 5ª e a 6ª prontas. Falso, porque a 5ª edição só foi lançada em 72. Aí quem está acompanhando pergunta, mas como você tem certeza disso? Porque a Simone Privato conseguiu o documento de registro da edição. E a 5ª, neste livro que nós estamos vendo aí, é o Legado de Allan Kardec. Lá atrás, o documento original, né, de registro da 5ª edição, e esse registro tem a data de 72, 1872. Então a gente tem hoje a certeza documental de que a explicação dada por Delian e ratificada por Le Marie, na Revista Espírita, né, em 85, é uma explicação falsa. A 5ª edição, então, é alterada, e a alegação de que Kardec teria feito tipo por tipo também cai por terra, porque essa 5ª edição... Então, veja, a gente vê a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, a gente vai ver que todas têm uma matriz só. Até a 4ª edição não tem nada mudado, até os risquinhos são os mesmos. A gente vê que foi uma reimpressão, sem dúvida alguma. Só muda o ano. A 5ª não tem ano. E outra, a estrutura da publicação da 5ª não é com os mesmos tipos da 4ª. Então, nunca Kardec poderia ter feito a reestruturação dos tipos, porque sabe quando você faz uma edição nova e as letras são diferentes, os espaçamentos diferentes? Sim. E na época, a montagem disso não é como hoje no computador. Era letra por letra. Então, a montagem para a publicação da 5ª é outra. Ou seja, a alegação é absolutamente falsa. Quando você compara, e você pode pegar na internet, pegue na internet a 5ª edição e a 4ª, a 3ª, a 2ª. A 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª você vai encontrar edições idênticas em francês. Quando chega na 5ª, a estrutura da edição é outra. Então, cada página por página, as páginas, as letras, as palavras finais de cada frase são outras. Então, o texto não é o mesmo. A letra não é a mesma, a montagem não é a mesma. Então, a gente tem a certeza, e também agora, com a Simone Privato, a gente sabe que o registro dessa 5ª edição e
A alegação deles, antiga, era que a quarta, a quinta e a sexta já eram novas. A quarta, então, teria sido já com edição corrigida. E a gente tem hoje disponível a quarta, e ela está marcada como quarta, e a gente sabe que é igual às 3 primeiras. Então, vamos afastar a confusão que foi criada com essa falsa explicação. A verdade qual é? Kardec fez 4 edições em vida, essas 4 são idênticas, e ele nunca alterou a Gênese. Nunca Kardec alterou uma palavra da Gênese em sua vida. Mas então, quando foi feita a alteração? Em 1872, anos depois da sua morte, depois de todo aquele período que eu expliquei de conturbado e de confusão. Mas então por que agora está se falando nisso? Não está se falando agora. Sempre se falou. Sempre se falou. Né? O Colavida, naquela época, já tinha falado muito antes, na tradução em espanhol. Em 83, sem saber da confusão, né? Esse escritor, inspirado pelo espírito de Kardec, fez a tradução do original. Infelizmente, no Brasil, que é a maior nação espírita, só se despertou para o assunto agora recentemente, em 98. Então, podemos dizer que são quantos anos? Bem recente. 98, 20 anos, né? 20 anos. Então, só 20 anos atrás é que a primeira pessoa despertou, que foi o Carlos Embaçaí. Mas, em definitivo, a questão só foi resolvida quando o presidente da Confederação Argentina comentou com a Privato, e ela foi para a França fazer essa pesquisa definitiva. Então, na França, na Espanha, as providências já foram tomadas. O tradutor responsável, que é exatamente o presidente, já fez a tradução da versão correta. Então, em espanhol, já está se proliferando essa questão. Temos uma edição agora descoberta por Antônio Leite, né, em inglês. Então, já há um texto base para se partir para uma edição definitiva. E nós temos aqui, então, no Brasil, também disponível a do Embaçaí, que é um texto base, mas, efetivamente, cada editora vai ter que buscar o seu caminho, o seu meio, a maneira de a gente restituir a Kardec a verdade. Veja, então quem é o culpado disso? Quem é culpado no Brasil disso ter ocorrido? Não existe culpado. Não tem nenhum culpado. Somos todos vítimas. Todos os espíritas no Brasil e no mundo são vítimas. Porque todo mundo confiou na Exatamente. E a explicação dada, né, para a época, pareceu convincente, porque você não tinha acesso aos documentos. Só que ela caiu por terra agora com a documentação revisada, aprovada e definitiva. Então, inclusive a alegação era esdrúxula, né, porque ela fazia referência a Kardec ter alterado na quarta, quinta e sexta, e hoje a gente sabe que as 4 primeiras são iguais. E que a quinta, pelos documentos, só foi feita em 72. Então, podemos esquecer essa explicação. Sim, até a mentira foi mal contada. Exatamente, mas como toda a estrutura estava na mão de uma pessoa, e foi essa pessoa a que patrocinou o ocorrido, então a gente ficou nas mãos de um fato ocorrido há quase 150 anos atrás, muito em seguida da publicação do livro, o que causou um êxito nesses 150 anos na infâmia. Sim. Como bem definiu Henri Sousa. Mas a partir de hoje, com esse programa, do programa anterior, do que você vem colocando no site... O livro da Privato e o seminário que ela vem fazer. E o livro da Privato não dá mais para as editoras ficarem em silêncio. A gente precisa se pronunciar quanto a isso, e os espíritas todos também podem tomar providência e fazer sua parte. A gente tem 1 minuto, vamos lançar a campanha aqui, Paulo, fala aí. A ideia é a seguinte... Pegue a sua edição da Gênese. Quem está na TV, no Facebook, está vendo aí. Um jeito fácil de você conferir vá no item 58. Item 58 do capítulo 6. Pega lá, não importa qual seja a sua tradução. Isso aí. Vá no capítulo 6 e procura pelo item 58. Se após o item 58 tiver o título A Ciência, é o texto original de Kardec. Se não tiver, adulterada. Então a sugestão que damos é assim, faça a sua parte. Pegue a Gênese aí na sua casa... E veja, se o item 58 da 6, do capítulo 6, não tiver escrito a ciência, é adulterada. Então, antes mesmo que se tome providência para lançar livros novos, já escreva no seu, edição adulterada. Que assim fica na sua casa algo histórico. Esse livro aqui não foi o de Kardec. Já deixe marcado no seu exemplar.
Faça isso na sua casa. Tire uma foto da sua Atenção, Gênese. lideranças espíritas, aqui, ó. Tire uma foto Vai da sua aqui, Gênese e escreva edição adulterada se você identificou que ela seja. Como é que você identifica? Pega o capítulo 6, vai no item 58. O título é A Ciência, então é a original. Vai Se não agora for, lá no não seu é. livro. Então aí você está com nas suas mãos um exemplar que não foi Kardec que escreveu. Pegue a primeira página, escreva edição adulterada e ponha na sua livraria, na sua biblioteca. Deus Boris já está colocando a musiquinha que é pra gente ir embora. Acabou, né? Semana que vem a gente continua. Até mais. Vamos que vamos. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.